Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 79. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 8 horas e 14 minutos da manhã de sexta-feira, 25 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, muito tarifado e cada vez mais preocupado com as tarifas que estão se aproximando. E Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir aí os principais acontecimentos econômicos e do ambiente de negócios e de investimentos internacional e nacional. Esse é o Petit Invest. E Tanguy, vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para esse Petit Invest, né, número 79, para a gente trazer aqui, né, fazer essa análise acerca de questões econômicas. A gente vai falar sobre um assunto muito específico hoje, nesse episódio, que é um oferecimento da Insider Store. Daniel Souza, eu estava olhando lá o site da Insider Store e fico sempre impressionado com a quantidade de coisas, de novidades que vão aparecendo ali na Insider Store para tudo quanto é possibilidade que você precise. Você precisa viajar, tem roupas perfeitas para você. É para calor, é para frio, é uma coisa mais formal, é para você estar mais elegante, é para você ir para academia. Tudo isso tem opções lá na Insider Store. E, aliás, Daniel, utilizando o cupom do Petit Jornal, você ganha 15% de desconto na loja inteira. A gente está falando sobre produtos tecnológicos, não precisa passar, não te dá trabalho na hora de viajar, colocar na mala, não vai amassar, seca rápido, não dá odor. Então, é uma super oportunidade. Utilize o link que está na descrição desse episódio para você conseguir lá o seu cupom de desconto. Daniel Souza, no episódio de hoje, a gente precisa falar sobre os minerais raros, os minerais críticos e terras raras. Por que isso é um assunto que a gente acha fundamental falar aqui hoje? Porque essa semana agora, Donald Trump, na verdade a Casa Branca, deu a entender que gostaria de ter acesso a esses minerais oriundos do Brasil. E o Lula ontem disse, não vão colocar a mão nos minerais brasileiros e tal. Ou seja, é um tema que a gente vem falando aqui já tem algum tempo, que não é pouco importante, ele é muito importante. Então, eu queria fazer aqui um super agradecimento ao nosso ouvinte André Mamana, lá de Perth, na Austrália, que deu pra gente uma aula em forma de... Tanguy, por favor, repita a palavra australiana. Perth. Ok, obrigado. Gostei da pronúncia, belíssima pronúncia da palavra ali, da cidade na Austrália Ocidental. Muito obrigado, vamos a isso. O Daniel é dono do tema Austrália. O Daniel é dono, tá? Então, assim, passou pelo carimbo dele ali. Não. Eu apenas estava me divertindo com a sua pronúncia, como você se diverte com a minha muitas vezes. Perfeito. Daniel Souza, então, a primeira coisa que eu acho importante a gente fazer aqui é a gente fazer uma diferenciação entre o que são minerais críticos e terras raras. São coisas diferentes, apesar de terras raras também serem minerais críticos. Minerais críticos é uma categoria um pouco mais ampla de recursos que são utilizados em setores estratégicos. Então, são aqueles minerais, Daniel, que são utilizados em áreas de tecnologia, defesa, transição energética. Alguns deles a gente mais ou menos já ouviu falar, né? Lítio, cobalto, cromo, níquel, são todos minerais críticos. As terras raras são um tipo específico de minerais críticos mais importantes, mais nobres, vamos colocar assim, do ponto de vista da sua importância para a tecnologia e para a indústria, e são mais especificamente 17 elementos da tabela periódica. Alguns deles são muito valiosos pelo fato de que eles são mais escassos, como é o caso do neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Eu sei que se você não é da área da química, se você não era um apaixonado pela tabela periódica na época da escola, talvez isso seja uma novidade para você, como é para mim também, mas acho importante, pelo menos, os nomes a gente conhecer. Quando a gente fala sobre essas terras raras, Daniel, elas são divididas em dois tipos. As terras raras leves e as terras raras pesadas. As pesadas, naturalmente, elas são muito mais valiosas. As terras raras pesadas são aquelas que são utilizadas para coisas muito mais complexas e, portanto, são muito mais disputadas. Essas terras raras, Daniel, elas são utilizadas muitas vezes para fazer, só para a gente ter um exemplo aqui de como é que elas podem ser utilizadas, ímãs permanentes. Ou seja, muitas vezes você precisa de alguma engrenagem que rode, que gire constantemente, e você tem
um imã permanente que te permite fazer isso com menos engrenagens, com uma complexidade menor e, portanto, você consegue fazer estruturas mais resilientes, mais sólidas, que precisem de menos manutenção. Então, a gente está falando, Daniel, sobre elementos que são necessários, por exemplo, para fazer motores de carros elétricos, motores miniaturizados, como no caso de robôs e drones, turbinas eólicas em larga escala, né? Então, para tudo isso, você ter acesso a essas terras raras é algo crucial. Por que isso se tornou, no entanto, Daniel, um grande elemento da geopolítica? Não apenas porque as terras raras, elas são, ora, raras, né? Então, elas não são amplamente disponíveis. Mas também pelo fato, Daniel, de que a China, e aqui é o que o elemento geopolítico vai entrar, a China é um país absolutamente crucial quando a gente fala sobre esse tipo de mineral. E a questão aqui é por que a China domina tanto esse setor? Em primeiro lugar, porque a China tem reservas muito importantes de terras raras. Tá? Então, ela de fato, ela concentra uma quantidade bastante grande de terras raras, mas não apenas por causa disso. E sim, também pelo fato de que a separação química de terras raras ela é difícil. É o refino, né? O refino, exatamente. Então, a gente está falando sobre um processo que envolve muitas etapas. Você precisa separar metais que são muito parecidos entre si. Então, muitas vezes é difícil fazer essa separação. E a China detém, de fato, todas as etapas do processo. Então, para a China, é algo que ela consegue fazer com uma facilidade maior do que outros países. É uma tecnologia na qual a China investe desde a década de 1980. Então, a China, de fato, conseguiu um domínio do processo, não apenas da extração e tal, mas principalmente do refino. O diferencial chinês é o refino. Segundo ponto, é uma indústria, um processo profundamente poluente, que envolve, inclusive, Daniel, recursos tóxicos e radioativos. E a China tem uma legislação ambiental que muitas vezes é mais permissiva. Então, para a China, é mais fácil fazer isso, porque ela não tem tantas amarras, e é isso que o Donald Trump argumenta nos Estados Unidos, por exemplo. A gente fica colocando aí um monte de amarra, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A China não tem nada disso e a China acaba levando vantagem. É uma coisa que a gente chamava, né, Daniel, na década de 90, era um termo muito comum, que era o chamado dumping ambiental. Você barateia, você facilita a sua produção pelo fato de que você não tem grandes preocupações ambientais. Outro ponto importante, Daniel, é que as terras raras, elas têm uma baixa concentração. Ou seja, você precisa de uma grande quantidade de minério para começar esse processo, para ver o que vai sair no final. Ou seja, é um investimento muito grande que você tem que fazer para conseguir ter acesso às terras raras. Por que a China, no entanto, ela conseguiu, além da questão ambiental, por que ela conseguiu passar à frente de todo mundo? Porque já tem algumas décadas, pelo menos desde a década de 80 ela começou esse investimento, na década de 90 ela se tornou muito forte. E a China, como ela controla toda a cadeia produtiva, e ela consegue fazer isso a preços muito baixos, ela basicamente quebrou a indústria de refino das terras raras em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa e Japão. Na hora que você coloca no bico do lápis, Daniel, poxa, de onde que eu vou comprar essa terra rara refinada? Você vai olhar nos Estados Unidos, fica caro. Você vai olhar na Europa, fica caro. Você vai olhar no Japão, fica caro. Na hora que você olha na China, tá barato. Então, o ponto aqui, Daniel, os Estados Unidos voltaram a falar sobre terras raras, querem ter acesso e tal, porque Donald Trump tem o objetivo de levar para os Estados Unidos a produção, o refino de terras raras. E esse é um ponto importante, Daniel, porque se os Estados Unidos conseguirem fazer isso, eles ficam menos dependentes da China. É fácil você se tornar competitivo em terras raras? Não. Talvez você tenha que fazer isso por meio de uma certa imposição de poder. Você vai ter que colocar tarifas, você vai ter que ameaçar, você vai ter que exigir que os seus aliados comprem as suas terras raras, mesmo que elas se tornem mais caras. Então a gente tem um elemento aí, né, Daniel, que envolve, claro, geopolítica, mas envolve uma boa dose de elementos econômicos também e da capacidade de você produzir terras raras a valores mais baixos, como a China faz. E isso ajuda a explicar um pouco o comportamento do Donald Trump em relação à Ucrânia. Houve ali uma pressão sobre a Ucrânia para a construção de um acordo que envolvesse terras raras. Pressão agora sobre o Brasil, né? Terras raras apareceram aqui na discussão, na conversa, dessas tarifas de 50% que o Trump ameaçou colocar a partir do dia 1º de agosto de 2025. É importante registrar que quando a gente está falando de armamentos,
os minerais críticos, as terras raras, acabam sendo também fundamentais. A gente está falando na prática de mísseis, drones, que precisam desse tipo de insumo. Isso não é pouca coisa. Isso sem falar também em satélites, semicondutores. Quantas vezes a gente já falou de semicondutores aqui? Semicondutores que acabam sendo utilizados no segmento de inteligência artificial, semicondutores que você tem ali os Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos, até no governo Biden, limitando exportações desses semicondutores de alta complexidade tecnológica. Eles precisam desse tipo de insumo. Quer dizer, quando a gente pensa em domínio tecnológico, quando a gente pensa em domínio militar e uma série de áreas econômicas de vanguarda, como é o caso dos carros elétricos, como é o caso da eletrônica, como é o caso das telas de LED, dos aparelhos celulares, tudo isso precisa desse tipo de insumo. E quem dominar realmente as melhores fontes desses insumos acaba, obviamente, tendo um nível de poder econômico e geopolítico importante. E por isso que a gente tem observado isso como sendo um elemento estratégico. É importante também destacar que algumas partes do mundo também têm uma concentração grande de minerais críticos, de terras raras. É o caso da República Democrática do Congo, na África. É o caso da América do Sul, né? Países como Chile, Bolívia, Argentina e o próprio Brasil. É o caso da Austrália, de onde o nosso amigo nos escreveu e acabou nos dando essa aula sobre esse tipo de insumo. Portanto, você ampliar a sua zona de influência, sua capacidade realmente de fornecimento desse tipo de insumo acaba sendo de fundamental importância. E aí a gente começa a entender porque toda hora o Donald Trump bate nessa tecla. Com todo mundo que ele pode, com todo mundo que tenha esse tipo de recurso, ele invariavelmente vai bater e vai dizer, olha, eu quero, porque preciso de grande quantidade e preciso também de diversos fornecedores, porque se eventualmente um me faltar, eu tenho outro, etc. Você passa a ter ali um elemento de segurança, uma rede de segurança nesse fornecimento. Agora, Daniel, a gente está falando sobre uma disputa que é a cara do mundo atual, né? Na qual você disputa geopoliticamente de onde vem as terras raras, os minerais críticos de uma forma mais ampla, as terras raras de forma mais específica, e você disputa também a tecnologia, né? E nisso, esse aqui é um ponto importante, a China tem uma enorme vantagem diante dos Estados Unidos. Como a China, ela detém grande parte da produção mundial, né, de refino, tem fontes aqui, Daniel, que falam que é praticamente 100%, né? Falou em refino de terras raras, a China é uma super liderança. Que os Estados Unidos agora eles olham para isso. Os Estados Unidos estavam no marco anterior, Daniel, que era, cara, a China refina, deixa a China refinar, vai ficar com custo ambiental lá para eles, a gente compra deles, eles vão ter o custo maior lá, eles são competitivos nisso, a gente compra da China. Só que no mundo atual, os Estados Unidos não querem mais, eles sentem que não podem mais depender da China porque existe uma disputa, né? Eu deixar isso com a China significa permitir que a China se desenvolva mais tecnologicamente, e agora os Estados Unidos eles querem acesso não apenas às fontes de terras raras e de minerais críticos, né, como também a sua capacidade de promover esse refino. Um exemplo disso é a Ucrânia. A gente falou bastante sobre isso ao longo desse ano agora, Daniel, que o Trump ele começou ali, Ucrânia, que ajuda aí, para ajudar na guerra e tal, eu só quero as terras raras, né? E aí a Ucrânia entra nessa jogada também. Um ponto importante quando a gente fala sobre as terras raras. Um único depósito relevante de terras raras, pelo menos conhecidas até agora na Ucrânia, está em Donetsk. Ou seja, está numa área ocupada pela Rússia. Tá? Outros depósitos existem, mas eles são ou pobres ou de difícil extração. Aquela coisa, né, Daniel? Tem terras raras em outras áreas da Ucrânia? Tem, mas não são economicamente viáveis. O custo que você vai ter para conseguir uma quantidade muito pequena de um determinado mineral estratégico ou terra rara vai ser alto demais e aí vai ser melhor você comprar da China, né? Então, quando o Trump ele coloca a própria Ucrânia ali, ele está falando para os dois, ele está falando para a Ucrânia e para a Rússia, que é, olha, não sei o que vocês vão fazer aí, se vai ter paz, se não vai, mas essas reservas em Donetsk, eu estou interessado para que não apenas isso vá para os Estados Unidos, quanto também para que isso não caia nas mãos da China. Mais uma vez, a China já tem acesso demais e agora os Estados Unidos querem ter acesso. Tudo isso para dizer, Daniel,
esse é um dos temas que certamente vai mobilizar uma boa parte da política internacional e da economia global daqui para frente. Não dá para a gente imaginar o mundo daqui para frente sem a gente falar sobre minerais críticos e terras raras. Então, ter uma certa noção de onde está, quais são as regiões mais ricas, mais poderosas, talvez seja daqui para frente, né, aquela noção que a gente aprendeu a ter com relação ao petróleo. Onde é que tem mais petróleo? O petróleo está onde? Quem é que refina? Que tipo de petróleo? Me parece que as terras raras, particularmente, vão ser um desses temas que a gente não tem jeito, a gente vai ter que olhar daqui para frente. Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho a cada um deles, porque eles nos ajudam a produzir conteúdo com regularidade, como esse episódio de hoje. E fica o convite também, se o pessoal gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, tem várias alternativas de apoio no link desse descritivo. Perfeito. Daniel Souza, esse episódio foi um oferecimento da Insider Store, né? Acessa lá o link na descrição desse episódio, dá uma olhada lá na loja da Insider, todas as opções que tem lá com super desconto. Segunda-feira, estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.